Olá, alunos da Escola Seja. Vamos iniciar aqui mais uma aula de Sociologia, professor Luiz César, preparatório para o Enem 2023. Então, gente, nós temos aqui uma questão do Enem de 2022, e aí que traz o assunto Tecnologias, Trabalho e Sociedade. É um tema que vem caindo em todas as provas do Enem, na área de Ciências Humanas, e aí é um tema bem relevante para que a gente possa estar estudando, pesquisando sobre esse tema. E aí nós temos aqui um texto. A antiga condição de emprego construía, por assim dizer, a vida humana, que podia ser planejada. Tanto os trabalhadores como os donos da fábrica sabiam muito bem que iriam se encontrar novamente amanhã, no ano seguinte, pois os dois lados dependiam um do outro, e porque todos sabiam disso, podiam brigar uns com os outros, mas no final tendiam a concordar com um modus vivendi. Bem, nada disso hoje existe hoje. A maioria das pessoas não podem planejar seu futuro muito tempo diante. E aqui nós temos esse texto, que é um texto da entrevista aqui com Zygmunt Bauman, que é um dos filósofos que pesquisa aí o mundo do trabalho. E aí tem o seguinte: no trecho da entrevista, o sociólogo Zygmunt Bauman analisa as modificações do mundo do trabalho e suas repercussões no que se refere a. E aí, gente, nós temos aqui a conflituosidade das classes sociais. B, fragilidade da representação sindical. C, padronização dos métodos produtivos. D, instabilidade das relações contemporâneas. E o item é consolidação do processo de estratificação. Nesse texto aqui, gente, o Zygmunt Bauman ele vai dizer que o trabalho nos dias atuais ele está meio complicado. Por quê? Porque na Idade Antiga as pessoas trabalhavam e queriam se aposentar naquela profissão. Hoje não, certo? Hoje as pessoas começam a trabalhar hoje, mas futuramente elas já estão planejando sair do trabalho para ir para outro trabalho melhor. Então, o trabalho ficou o quê? Ficou um pouco desconectado com a questão de produtividade. Então, nós temos aqui o item a conflituosidade das classes sociais. B, a fragilidade da representação sindical. D, a padronização dos métodos produtivos. Ou D, instabilidade das relações contemporâneas e consolidação do processo de estratificação. Nessa questão aqui, o item correto é a instabilidade das relações contemporâneas. Zygmunt Bauman vai dizer que existe essa instabilidade no modo de trabalho contemporâneo. Por quê? Como eu falei, as pessoas hoje elas não têm aquele planejamento de ficar no trabalho durante anos. Elas começam a pegar a experiência de trabalho e com poucos meses, com poucos anos, elas estão mudando de trabalho. Então o Zygmunt Bauman, que é um pesquisador nessa questão do mundo do trabalho, ele vai dizer essa questão aqui que existe uma instabilidade das relações contemporâneas, certo? Então aqui o Zygmunt Bauman, que vem caindo nas provas do Enem frequentemente, isso aqui caiu na prova de 2022, no ano passado. Então é uma atenção que poderá cair Bauman novamente na prova. Então, só para que vocês possam ter essa visão. Nós temos também aqui uma outra questão que envolve os movimentos sociais e a realidade brasileira. Aqui, movimentos sociais e a realidade brasileira. É uma questão do Enem de 2022 também. Aí tem assim: com direitos civis, mas sem direitos políticos, além das mulheres, milhões de camponeses e letrados
em sua maioria não brancos, num contexto altamente racista e racializado. Milhares de imigrantes estrangeiros recém-chegados e de ex-escravos recém-liberados não deixaram, apesar disso, de agir politicamente e de se influir decisivamente no devir da República em formação. É um texto que traz aqui sobre a questão dos direitos civis. Aí tem assim: um meio pelo qual esses grupos exercem a cidadania nas primeiras décadas do regime político mencionado foi a prática do sufrágio livre e universal. B. Programa de democratização do ensino. B. C. Aliança das oligarquias partidárias estaduais. Ou D. Irrupção de levantes populares espontâneos. Ou item E. Discurso de inspiração social darwinista e eugenista. Gente, essa questão aqui, se a gente pegar e analisar aqui, é uma questão, assim como a fonte aqui, de 1890 a 1930, foi no período da República Velha. Então, é um período onde tinha uma Constituição e essa Constituição não dava direito para todos, não é isso? E aí tem o seguinte: um meio pelo qual esses grupos exerceram a cidadania nas primeiras décadas do regime político mencionado. Que regime político é esse? República Velha. Aí tinha assim, a prática do sufrágio livre e universal. Não era, não tinha esse voto livre e universal. Não existia. B. Programa de democratização do ensino. Não existia também. A educação nesse período não tinha investimento, não tinha uma democratização muito forte, não tinha. C. Aliança de oligarquias partidárias e estaduais. Também não. E o item D. Irrupção de levantes populares e espontâneos. Então, é isso aqui a resposta do item, a questão, o item D, certo? Irrupção de levantes populares e espontâneos, certo? E o item E, discurso de inspiração social darwinista e eugenista. Nada, não. Então, nesse contexto aqui, essa questão vai ser o item D, ok? Uma questão do período da República Velha. E aqui nós temos mais outra questão, do Enem de 2021. Aí tem assim, ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Aí nós temos aqui a fonte, certo? O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser explicado pelo A. Utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. B. A transferência de fábricas para locais onde essas desfrutem dos benefícios fiscais. C. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. D. Fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Ou item E. Conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional. De acordo com o texto, aí, se a gente falar aqui da questão no mundo do trabalho, no contexto histórico, aí o item A, utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. Não. Descarta o item A. B. Transferência de fábricas para locais onde estas desfrutem dos benefícios fiscais. Também não. C. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. Não.
E o item D, fenômeno do desemprego, que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Então, o D seria o item correto, de acordo com o enunciado e o texto, ok? E o item E é o conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional. Também descarta. Então, aqui, o item D. Então, gente, são essas três questões aqui que a gente trabalhou aqui, são temas importantes, né? Essa questão aqui também é a última, do mundo do trabalho. Com certeza o mundo do trabalho vai estar caindo na prova de vocês, na prova do Enem desse ano. E aí, para que vocês possam ter esse domínio, né? Pesquisar, analisar e estudar um pouco mais até chegar à prova, ok? Então, bons estudos e até a próxima.